a beleza e o poder da união. Essa palavra ela nos ensina dois pontos importantes. O primeiro, ela nos leva a refletir sobre a beleza e o poder da verdadeira união ensinada por Jesus Cristo. Nós vimos nesse texto e vamos ver em alguns outros das Escrituras o quanto é importante nós estarmos unidos. A união faz toda a diferença para que as coisas aconteçam. A união ela traz a beleza que inspira a seguir em frente. A união traz a beleza que nos faz querer prosseguir, que nos faz querer avançar. Mais do que isso, queridos, a união é poder para vencer os desafios, é poder para seguir nos tempos difíceis que a vida possa trazer, é poder para nos fazer ir mais longe e voar com asas como águias, como aqueles que não se cansam nas grandes alturas que o Senhor tem preparado para a gente. Mas também essa palavra tem o objetivo de nos levar a compreender a necessidade de sermos intencionais ao mantermos a união em nossas relações, sejam elas familiares, com amigos e também na nossa comunidade de fé. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar, possa nos instruir, e essa palavra possa fazer sentido para a gente nessa noite, amém? Se for possível, retorne por favor ao Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 20, nós vamos perceber o que esse texto nos diz. Percebe aqui que é uma oração de Jesus, e ele está ensinando algo. Jesus é assim, sempre estava nos ensinando algo, e é incrível que muitas coisas que ele ensinava era para aqueles tempos, para aqueles momentos, mas esse recorte é uma orientação para a gente também. Veja o que o texto diz: não te peço apenas por estes discípulos. Jesus estava orando a Deus, e ele dizia: olha, eu não oro apenas por estes discípulos, aqueles que estavam com ele naquele tempo, mas ele estende um pouco mais, olha o que ele diz: mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ele está falando de mim e de você. Uma oração daquela época que chega até nós, uma oração daquele tempo que é capaz de passar os tempos, as eras, as gerações e chegar até nós, discípulos de Jesus. E essa é a oração dele no versículo 21, veja bem: minha oração, diz Jesus, é que todos eles, os seus discípulos daquele tempo, e todos aqueles que iriam crer nele, cada um de nós, que cada um deles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Percebe a oração de Jesus? Profunda, relevante, nos orientando um caminho, o caminho de estarmos unidos em um propósito, sermos tão unidos, estarmos tão juntos, a ponto de sermos um, assim como Jesus é um com o Pai. E esse era o desejo e a oração de Jesus, queridos, nos mostrando a importância de nos direcionarmos a essa questão, em especial nos tempos atuais, em que por vezes podemos incorrer no erro de sermos intolerantes. Principalmente nesse tempo em que podemos incorrer no erro de ressaltarmos demais as diferenças, as falhas. Um tempo em que parece ser muito fácil apontar o erro, seja muito fácil dizer que poderia fazer diferente. E muitas vezes, corridos e acelerados com a nossa rotina, podemos incorrer no erro de não percebermos e perdermos o essencial,
que Jesus nos mostra nesse texto a importância de estarmos unidos, para que o mundo creia que Ele nos enviou. Nós somos um espelho em que as pessoas veem Jesus. Nós somos a Bíblia que as pessoas leem. E a nossa atitude e a forma como nós conduzimos o nosso dia a dia fará toda a diferença da forma como que as pessoas enxergarão Jesus e conhecerão Jesus e o poder transformador do Evangelho através de nós. Percebe que quando nós percebemos essa união tão profunda e importante, nós já não queremos mais dar tanta ênfase aos defeitos. Nós não queremos mais brigar. Nós não queremos mais nos distanciarmos. Mas entendemos o poder da união, queremos nos aproximar. Passamos a entender a importância de compreender o outro. Passamos a entender que as muitas diferenças das quais nós podemos ter não são maiores do que o amor que nos une em Jesus Cristo. Percebemos que se formos capazes de ser flexíveis e compreendermos o outro, e talvez tirarmos um pouco a atenção de nós mesmos, dentro de uma sociedade que cada dia mais se encontra egocêntrica, focada nos seus prazeres, nos seus desejos, nas suas vontades, mas começamos a direcionar o nosso olhar e a nossa atenção também para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que precisam de nós. Nós passamos então a refletir todo o propósito de Jesus e ser a resposta desta oração nesse tempo. Eu quero dizer, Deus está contando com a gente. Eu quero dizer mais, Deus tem muito a fazer nessa noite através de nós. Deus tem muito a nos fazer repensar como temos conduzido as nossas relações, como temos conversado com as pessoas e como temos lidado com as diferenças na família, na igreja, e que com a ajuda do Espírito Santo possamos seguir em frente. Existe um salmo, querido, que é maravilhoso. Esse salmo nós precisamos ler, porque se é para falar sobre união, se é para falar sobre a importância da unidade, nós temos que ler esse salmo. Será que alguém sabe me dizer qual que é ele? Salmo 133. Vamos analisar esse texto. Vamos aprender com a Escritura, queridos, como essa união importante pode fazer diferença, pode nos fazer até mesmo, queridos, superar os maiores desafios que a vida possa nos trazer. As Escrituras dizem assim, Salmos de número 33, vamos ler todo esse salmo. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Bom e agradável. O texto continua dizendo: pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia sobre a sua barba, até a bainha de suas vestes. O versículo 3 diz: é revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. O primeiro versículo diz: olha, como é bom, como é agradável quando os irmãos vivem em união. Esse salmo, queridos, ele é conhecido como um salmo de peregrinação. Era muito comum o povo de Deus subir todos os anos para adorar ao Senhor em Jerusalém nas principais festas daquele tempo. E se você pegar um recorte
de alguns salmos, entre eles o salmo de número 133, ele é conhecido como um salmo de peregrinação. Era um salmo que as pessoas usavam como canções à medida que eles caminhavam, à medida que eles iam para Jerusalém para adorar, eles entoavam esses salmos. Então eles cantavam: como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo que é colocado sobre a cabeça de Arão, e eles vão colocando representações, e vai descendo sobre a sua barba, e toda a sua veste. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eles caminhavam, peregrinavam e seguiam cantando essa canção. E esse salmo, ele nos revela a importância de adorarmos a Deus. Aquele salmo era cantado junto às famílias, era cantado junto aos amigos, a todo o povo de Israel, sentido Jerusalém como uma expressão de adoração ao Senhor. Percebemos tanto na fala de Jesus e em sua oração, o quanto sermos unidos era importante. Aqui também nos Salmos, o povo tinha como uma história, subir a Jerusalém, focados na unidade, falando sobre união e demonstrando a beleza, e demonstrando o poder de estarmos unidos em um só propósito. Percebemos a força da união, e uma força importante que se depara atualmente com tantas barreiras que nós encontramos. Quando percebemos tanto a oração de Jesus, quanto o cântico de peregrinação de Salmo 133, percebemos que a inimizade, a indiferença, a maneira como nós temos muitas vezes de acharmos que somos melhores, a ponto de apontar o outro, a dificuldade que muitas vezes temos de sermos humildes, assim como Jesus, é rompida. Todas essas dificuldades são quebradas, são destruídas ao poder das Escrituras que nos mostram: é tempo de união. É tempo de estarmos juntos, não é tempo de estarmos separados, não é tempo de ficarmos separados por questões de ideias, de pensamentos, de opiniões. Podemos sim termos diferentes ideias, diferentes pensamentos, opiniões contrárias, mas ainda assim seguirmos unidos, porque essa é a vontade de Deus. E aqui, quando eles subiam peregrinando, eles cantavam a beleza e o poder da unidade. Davi, nesse texto, ele compara a união a duas imagens importantes. A primeira delas é o óleo sobre a cabeça de Arão. O óleo sobre a cabeça de Arão era o símbolo da presença de Deus sobre o seu povo. Arão era um representante de Deus, e como um óleo derramado, que trazia conforto, segurança, por nos mantermos em perfeita comunhão com o Senhor, assim é a união, assim é a unidade. Quando nos esforçamos para mantermos unidos em comunhão, e a gente sabe como isso é bom. Quando nós estamos aqui celebrando, que eles é tão bom. Quando nos unimos com o propósito, é tão bom. Nós percebemos então que através disso nós podemos ter conforto, segurança. Quando nós estamos entre amigos, conversando, não é? Pense quando você está com pessoas que você gosta muito agora. Como que é? Como você se sente? Não é bom? A gente quer conversar e conversar, e o tempo não para. Mas o tempo corre, e quando a gente vai ver, nossa, esse já é hora de ir embora, não é assim? Não é bom? Está todo mundo indo aí, por quê? Porque é gostoso, traz conforto, traz segurança.
sabe? E é isso que eles diziam, como é bom estarmos unidos, porque quando estamos unidos, o sentimento que fica é de alegria, é de prazer. Quando estamos unidos, o que fica é aquela sensação gostosa. E aí eu fiquei lembrando, construindo esse texto, da igreja e dos ministérios. Os videozinhos das irmãs da dança, se reunindo e postando nos stories, e mostrando no grupo da igreja. Como é agradável as pessoas em união. Quando o departamento infantil se reúne para estar junto, sabe? Você percebe como é bom. Quando o Ministério de Louvor se organiza nas suas classes, e é sagrado todo mês, né? Tem um café com os integrantes do louvor, e eles adoram o Senhor. É assim, queridos. É assim que nos sentimos, e essa vontade de Deus. Quando Jesus disse, olha, eu oro para que eles sejam um, é para que isso aconteça. É para que nós tenhamos essa sensação boa, agradável, prazerosa, de conforto, de segurança. Isso faz toda a diferença. Não tem explicação ao que podemos sentir. O salmista também compara a união a uma segunda imagem, que é o orvalho do Hermon. E ele diz que era um orvalho que descia sobre o monte Sião. O orvalho de Hermon é o símbolo de frutificação, mantendo a terra fértil em tempos difíceis, em tempos secos. Da mesma forma, nos mostra que a união é poderosa para mantermos viva a fé e o amor em tempos difíceis. Assim como a união, ela é prazerosa, ela traz alegria, ela nos motiva, ela também é poderosa, como aquele orvalho que descia sobre o monte, e talvez em tempos difíceis, secos, molhava a terra e trazia frutificação. Assim é o poder da união. Quando estamos unidos em um só propósito, perceba bem, queridos, não há dificuldade que não possa ser superada. Não há, queridos, desafios que não possam ser enfrentados, porque juntos somos mais fortes. Juntos chegamos mais longe. E quando nós percebemos esse texto, nós nos encantamos, porque nós sabemos que a vida não é fácil, que os desafios são muitos, mas como sabemos que não estamos sozinhos, que Deus nos envia pessoas como anjos, para nos ajudar, para nos fortalecer, para potencializar a nossa capacidade, nós reconhecemos o poder da união. É sobre isso, queridos. É neste lugar de conforto e segurança que conseguimos manter viva a fé e o amor, que Deus ordena a sua vida e a bênção para sempre. É nesse lugar que precisamos intencionalmente ficar. Percebe? É ali, a última parte do versículo, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos retornar a Salmo 133, por favor. Coloca na tela o versículo 3. Veja bem. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Onde, queridos? No monte Sião? Na cabeça de Arão? Não. Estes foram símbolos. Ele ordena a bênção e a vida para sempre, na comunhão, na união. Então vamos, queridos,
nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Eu vos escrevo, como ele disse, para que vocês se posicionem como homens espirituais. Não podemos perceber a vida, queridos, apenas com olhos naturais. Precisamos enxergar a vida também com olhos espirituais, sabe? E quando nós fazemos isso? Quando no nosso dia a dia, nós percebemos que parece que as coisas se movimentam para que as pessoas se distanciem. Vai uma pessoa, duas pessoas unidas, amigas, parece que as coisas acontecem para que elas entrem em conflito. Chega alguém super envolvido, com vontade de servir, apoiar, dar o seu melhor, e aí os burburinhos começam para entristecer o coração. Na família, está tudo bem, entre o casal, o homem, a mulher, mas alguma coisa parece acontecer. Alguém parece querer entrar no meio deste casal para prejudicar a união. Os irmãos sempre unidos, apoiando uns aos outros, mas alguma coisa acontece para gerar discórdia e divisão. E nós vamos percebendo isso, queridos, na história da humanidade. Nós vamos percebendo isso diante dos nossos olhos. E nós precisamos entender que o mundo espiritual existe, e por vezes atuando para que não se cumpra a vontade de Deus. Nesse texto vimos claramente, ali no lugar da união, é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E se é ali que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre, não podemos nos esquecer que no mundo espiritual haverá uma batalha contra o inimigo a favor de destruir a união, para nos impedir de desfrutar a bênção e a vida para sempre. Reconhecendo isso, queridos, só nos resta uma atitude de maturidade, para entendermos que precisamos ser intencionais ao mantermos a união nas relações cotidianas. Se uma palavra foi liberada, ele ou ela disse para me atacar, não era um ataque pessoal. Não era um ataque pessoal. Mas eu não aguento mais aquela pessoa, não. As diferenças não são maiores. Eu posso ser flexível. Eu posso entender o outro. Eu posso entender o momento que o outro está passando. Às vezes, talvez, está difícil demais manter essa união na minha casa. Eu posso permitir que a partir de mim uma transformação comece. Pode ser eu que começo a ouvir mais e falar menos, a ter a atitude de mostrar uma força capaz de gerar uma união, aonde Deus possa ordenar a bênção e a vida para sempre. Eu quero dizer, queridos, que sempre irá depender de cada um de nós. Que nessa noite, eu e você, possamos entender o valor da unidade, o valor da união, seja na nossa família, com os nossos amigos, em nossa comunidade de fé. Que nada possa
quebrar essa união tão desejada por Jesus. E que essa força possa nos seguir, inspirando e nos dando forças para vencer os desafios que a vida possa nos trazer. Eu quero concluir com algumas perguntas. Então é só reflexão. O que aconteceria se buscássemos a presença de Deus e sua vontade com o mesmo zelo que buscamos defender as nossas opiniões? Será que não estamos permitindo que pequenas diferenças quebrem grandes propósitos que Deus deseja realizar em nós, ou através de nós? Como seria a nossa igreja, se cada membro se comprometesse a cuidar da unidade, como se fosse um altar para a presença de Deus? Como seriam os nossos lares? Qual o passo de reconciliação ou aproximação do Espírito Santo nós podemos tomar nessa noite? Que o Senhor possa realizar a sua obra em nós.